Oi, pessoal. Vamos começar então a aula número 19 do curso de Banco de Dados 1, onde a gente vai falar sobre projeto de banco de dados. Antes da gente começar o assunto propriamente dito, queria rapidamente fazer dar uma perspectiva do que a gente estudou até agora, né? Então, na primeira parte do curso, a gente estudou o uso de sistemas de gerenciadores de banco de dados e programação usando banco de dados, né? A gente estudou basicamente banco de dados relacionais, vários conceitos, álgebra relacional, como é que são os esquemas relacionais, né? Consultas e operações para atualização dos dados nos bancos de dados, usando tanto interfaces de consulta quanto linguagem de programação embutida. Depois, logo em seguida, a gente começou a parte de aspectos operacionais e implementação de SGBDs nas partes 2 e 3, né? Onde a gente estudou em detalhes como é que funcionam os componentes do SGBD e o intuito é que a gente possa, a partir desse conhecimento, tirar o melhor proveito deles. Nessa última parte do curso, a gente vai mudar completamente de assunto e vamos passar a enxergar o problema de acessar bancos de dados de um ponto de vista mais de alto nível, né? A gente vai falar sobre modelagem e projetos de banco de dados, que consiste basicamente da definição de questões importantes sobre a semântica de um banco de dados antes do banco de dados ser implementado, né? O que você faz antes de você começar a implementar um banco de dados é projetar esse banco de dados que a gente vai estudar aqui. Talvez valha a pena esclarecer que minha abordagem para o curso de Banco de Dados 1, ela deixa essa parte de projeto de banco de dados por último, né? Muitos professores e muitos autores de livros preferem fazer essa abordagem no sentido inverso, né? Numa abordagem top-down, né? Do ponto de vista de mais alto nível para o mais baixo nível, enquanto que eu um pouco inverto essa mão, né? Começo ali no nível intermediário do relacional, vejo as questões de baixo nível primeiro e, por último, vejo as questões de alto nível. A minha preferência para esse tipo de abordagem é que, quando a gente chega aqui na parte de modelagem e projeto de banco de dados, os alunos já têm uma visão muito mais concreta do que é um banco de dados, do que é um SGBD, do que é possível fazer. Então, eu acredito e pratico isso há muitos anos, que isso torna o aprendizado mais concreto, né? Quando a gente chega aqui em projeto de banco de dados, a gente já sabe o que tem lá embaixo e o que esperar, né? Enquanto que, ao contrário, a gente vê as coisas do ponto de vista muito mais abstrato, precisa imaginar demais o que tem embaixo. Então, isso é uma abordagem possível, isso não quer dizer que essa abordagem é a mais correta ou a melhor, mas é a que eu adoto e tenho tido sucesso nela há muitos anos. Então, preservo essa abordagem, isso que a gente vai seguir. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a metodologia de projeto de banco de dados em geral, e a partir da próxima aula, da aula 20, a gente vai começar a ver uma metodologia específica que é baseada no modelo de entidade de relacionamentos. Então, vamos lá, começando aqui, fazer uma revisão de conceitos de banco de dados para a gente posicionar tudo que a gente falou ao longo do curso nessa perspectiva de projeto de banco de dados. Então, vamos lembrar, lá no comecinho do curso, nós falamos que banco de dados são uma coleção de dados sobre um determinado domínio de aplicação mantida em meio digital. Os dados que a gente tanto fala são fatos que podem ser registrados no banco de dados, obviamente, e que tem uma semântica implícita, né? que essa semântica é dada pela aplicação ou pelos usuários desse banco de dados. Usa-se também muito, quando você está falando de banco de dados, o conceito de mini-mundo, que é uma parte do mundo real sobre o qual são armazenados os dados de interesse, né? Ou seja, de forma geral, um banco de dados ele é uma representação abstrata desse mini-mundo, desse pedaço do mundo que interessa para a gente. Isso pode ser um controle acadêmico, pode ser um controle de contas bancárias, pode ser um sistema de passagens aéreas, pode ser, enfim, qualquer coisa do mundo real que você pega para retratar num banco de dados. Isso a gente chama de mini-mundo. A gente já sabe que um SGBD, um sistema gerador de banco de dados, é o software ou o sistema que viabiliza a criação e a manutenção de banco de dados. A gente passou os últimos 2, 3 meses estudando em detalhes como é que funciona esse software, né, o SGBD. Vimos várias questões relacionadas a como é que os dados são armazenados, como é que eles são acessados de forma concorrente, como é que eu me preocupo com problemas de recuperação de falhas. Vimos isso em bastante detalhes até a última parte, a terceira parte do curso. E o sistema de banco de dados, que se você for falar vários livros, textos que a gente usa tem o título de sistema de banco de dados, é o software ou sistema que manipula o banco de dados através de um SGBD. Então, praticamente qualquer sistema moderno hoje é um sistema de banco de dados, né? Porque ele precisa de banco de dados para fazer o acesso aos dados. Então, sistemas de controle acadêmico, sistemas de passagem aérea, sistemas de comércio eletrônico, sistemas
de redes sociais, todos eles são sistemas de banco de dados porque acessam dados que estão no banco de dados através de um sistema de gerenciador de banco de dados. Tipicamente, a gente já sabe, o SGBD ele permite a definição de um banco de dados em termos dos tipos de dados, das estruturas e das restrições. Por exemplo, os SGBDs relacionais permitem que a gente faça isso através de conceitos do modelo relacional. Permite a construção do banco de dados, armazenamento e manutenção dos dados em meios de armazenamento secundário, usando as estruturas de dados que a gente já viu, a hashing, a árvore B, arquivos sequenciais, tudo que a gente viu. Manipulação de dados, consultas, inserções, remoções e modificações dos dados armazenados. A gente viu bastante sobre processamento de consultas aqui no curso, né? Processamento concorrente compartilhado por um conjunto de usuários e programas de forma a manter os dados válidos e consistentes. A gente foi bastante profundo na parte de transações, controle de concorrência, protocolos que permitem controle de concorrência seja feito de maneira segura. E recuperação de falhas e erros, também vimos bastante sobre recuperação de falhas na parte 3 do curso. Outras características que a gente não cobre no curso de banco de dados geralmente, mas que estão disponíveis no livro textos em geral, tem muita literatura sobre isso, é proteção e medida de segurança contra acesso não autorizado, processamento ativo para tomada de ações em resposta às alterações dos dados e apresentação e visualização de dados. A gente não olhou isso aqui. Tem várias outras coisas, mineração de dados, né, que a gente não vê aqui nesse curso. Tem vários armazéns de dados, né, data warehouse, a gente não viu nada disso aqui nesse curso, mas tem bastante coisa ainda para estudar na área de banco de dados, né, que a gente não viu aqui nesse curso. Características importantes da abordagem do uso de banco de dados é a natureza autodescritiva. A gente já viu que o SGBD armazena dados e informações sobre os dados, ou seja, os metadados, ele não armazena somente os dados, mas também as informações sobre os dados. E isso permite que o SGBD possa trabalhar com diversos bancos de dados e não bancos de dados específicos, né? Quer dizer, nas aplicações anteriores a gente usava arquivos, né? Cada aplicação era para manipular um conjunto de arquivos diferentes, ou seja, um banco de dados separado. Mas os SGBDs são versáteis porque eles armazenam os dados sobre os dados, então permite que a gente manipule diversos bancos de dados do mesmo sistema, do mesmo software. Isolamento entre programas e dados garante que mudanças na estrutura do banco de dados não impliquem alterações nos programas que acessam os SGBDs. A gente já viu que a gente pode mudar a maneira como um arquivo de dados é organizado, é indexado, e ainda assim o SGBD transforma as consultas através das técnicas de processamento de consultas para que ela seja realizada da melhor maneira sobre o SGBD. Abstração de dados, a gente já viu, modelos de dados são usados para fornecer ao usuário uma abstração do BD, escondendo detalhes de como os dados são armazenados. O modelo de dados que a gente estudou até agora com muito detalhe foi o modelo relacional. Então ele tem uma abstração, que é uma abstração de tabelas, que permite que a gente manipule o banco de dados, né, sem que a gente saiba exatamente como está implementado internamente, se os arquivos estão organizados por hash, ou por arquivo sequencial, por arquivos ordenados, se eu estou usando B-tree para indexar, se essa B-tree, qual é a altura dela, enfim. Esses detalhes todos são desconhecidos do ponto de vista de quem está somente manipulando o banco de dados, né? Então o modelo relacional ele fornece essa camada de abstração, que no caso são as tabelas, para manipular os dados. E suporte a múltiplas visões de dados. Cada usuário pode ter uma visão distinta do banco de dados de acordo com o seu interesse. A gente viu como é que o modelo relacional dá suporte à construção de views, né, de visões do banco de dados. Também é possível o compartilhamento dos dados e processamento de transações multiusuário. Permite que um conjunto de usuários concorrentes possam recuperar e atualizar os mesmos itens de dados sem atrapalhar um ao outro. E mecanismos de controle de concorrência das SGBDs garantem o isolamento e a efetividade dessas transações. Estudamos isso agora mesmo, né, no mês passado, na parte 3 do curso. Vamos voltar aqui agora ao conceito de modelo de dados, que é um conceito super importante, né? Então, a gente já viu que um modelo de dados é um conjunto de conceitos que pode ser usado para descrever a estrutura de um banco de dados, tipos de dados, relacionamentos e restrições. Ele pode incluir também especificações das operações, como consultas e atualização dos bancos de dados. Um exemplo que a gente viu aqui desde o comecinho do curso é o modelo relacional. Então, o modelo relacional é um modelo de dados que fornece conceitos para manipulação dos bancos de dados em alto nível, né, a nível de aplicação. No caso, a estrutura, o banco de dados relacional usa tabelas, e a gente tem para manipulação a álgebra relacional, a linguagem SQL, tem vários recursos para manipular. Tudo isso então faz parte desse modelo de dados chamado modelo de dados relacional. O relacional não é o único modelo de dados que existe, né? Existem vários modelos de dados, eles podem ser categorizados, né? A gente está oferecendo aqui uma possível categorização dos modelos de dados. São os modelos conceituais ou de alto nível,
os modelos de representação ou de implementação, os modelos físicos de baixo nível. Aqui, vou começar aqui pelos modelos de representação e de implementação que estão mais próximos da gente, né? A gente viu o orientado a tuplas, que é o modelo relacional, e existe o modelo orientado a objetos, que é o objeto relacional. Coisa que a gente nunca comentou aqui, porque não precisou, mas o PostgreSQL, o SGBD que a gente está usando, na realidade ele implementa o modelo objeto relacional, né? Eu tenho algumas construções orientadas a objetos que possam fazer. O objeto relacional, na realidade, é um superset do modelo relacional, por isso que a gente sempre pode usar o relacional tranquilamente no SGBD PostgreSQL, mas ele, de fato, ele dá suporte ao objeto relacional. Então, o modelo de representação e de implementação são os modelos usados na implementação dos SGBDs. Existem outros, daqui a pouco eu vou mencionar um pouquinho, mas o relacional é o de maior sucesso e o objeto relacional também por conta disso. Mesmo o Oracle, SQL Server, outros SGBDs, eles implementam um pouco esse modelo do objeto relacional, tá certo? Aqui em cima a gente tem os modelos de alto nível, ou os modelos conceituais, entre eles o modelo entidade de relacionamento, uma grande família de modelos chamados modelos semânticos e o modelo de classe UML. Eu vou falar sobre esses modelos de alto nível daqui a pouquinho, então vou deixar um pouco para a gente falar sobre eles depois um pouco. E de baixo nível são os modelos que implementam os métodos de acesso a dados armazenados em memória secundária. Até muito famoso o ISAN da IBM, e tem os dois que são implementados pelo MySQL, o MyISAN e o InnoDB. São dois modelos desses que a gente não estuda muito aqui, porque a gente estuda, digamos, um modelo neutro, que é aquele baseado em arquivos e índices, tá certo? Bom, falando um pouco mais sobre os modelos de implementação, né, eles foram sendo suportados pelos SGBDs ao longo dos anos. Nos anos 60, os SGBDs só suportavam arquivos individuais, sem fazer parte de uma estrutura coesa de um banco de dados, né, de um banco de dados. Nos anos 70, começaram a aparecer dois modelos importantes, o hierárquico e de redes, que foram super importantes, super utilizados e implementados por SGBDs na década de 70, né? Quando eu estudei banco de dados, no final da década de 80, ainda se estudava em banco de dados uns modelos hierárquicos e de rede. Ao longo do tempo, eles foram caindo em desuso e deixou-se de ensinar em banco de dados por isso a gente não vê mais esses SGBDs que usam o hierárquico e o de redes nos cursos de banco de dados. Eles foram substituídos então pelo modelo relacional, né, que passou a dominar o mercado, a prática e, por consequente, também a academia, a partir dos anos 80. Né? Então, os primeiros implementações do modelo relacional começaram no começo dos anos 80 e se tornaram de muito sucesso e praticamente eclipsaram o modelo hierárquico e o modelo de redes. Na década de 90, né, com o advento, principalmente dos paradigmas orientados a objetos para linguagens de programação, né, quando começaram a surgir as primeiras linguagens de programação orientadas a objetos, como a Eiffel e depois Java, né, que se tornou uma linguagem de muito sucesso, começou a se imaginar que também poderiam ter SGBDs orientados a objetos, mas a tecnologia da época não permitiu uma implementação, digamos, bastante robusta desse conceito, né? Então os modelos orientados a objetos surgiram nessa época, né, bastante sofisticados, com todos os mecanismos de herança, de métodos, de classes, subclasses, etc., mas não foram bem sucedidos. Né? Na realidade, a década de 90, metade da década de 80, metade da 90, foi uma década onde se pesquisou muito, né, na academia sobre modelos orientados a objetos, mas eles acabaram não vingando, né, da maneira como se pensou que poderia. Ao invés disso, foi muito proeminente os modelos objetos relacionais, que, digamos, objetificavam um pouquinho o modelo relacional, né? Ou seja, traziam alguns conceitos de orientação a objetos para o modelo relacional. Então isso deu origem ao modelo objeto relacional, que é implementado hoje em vários SGBDs, e esse sim continua até hoje. Nos anos 2000, também com o advento de formatos para troca de dados pela internet, né, pela web, se imaginou também que SGBDs poderiam dar suporte a arquivos no formato XML. Você poderia ter então SGBDs que manipulavam arquivos XML de maneira parecida com o relacional, ou seja, um modelo de abstração de dados de mais alto nível. Né? Você tinha aquelas árvores XML, mas embaixo você tinha estruturas de dados que davam suporte para isso.
Também foi uma década muito intensa em pesquisa nessa área, né? Na época do meu doutorado ainda se falava muito disso, no final da década de 90 até o meio mais ou menos da década de 2000 se falava muito ainda em bancos de dados XML, mas isso acabou também não vingando, né, como se esperava. Foi outra proposta que não foi à frente, né? E também na época começou a se falar dos armazéns de dados ou data warehouse, e para isso o modelo de dados em estrela, né, foi bastante famoso na época e até hoje se usa os modelos de dados em ideia, mas não para bancos de dados tradicionais, para bancos de dados transacionais, para data warehouse sim. A gente não chegou a discutir aqui data warehouse, mas eles têm uma aplicação muito interessante do ponto de vista analítico. A gente, em banco de dados 2, deve falar um pouco sobre isso para quem for fazer. Na década de 2010 começou a surgir o tal movimento NoSQL, né? Que o No é Not Only SQL, né? Quer dizer, sistemas que dariam suporte a coisas, digamos, mais flexíveis do que o modelo relacional, né? Então aí apareceram os bancos de dados, os SGBDs orientados a documento, né? Muito influenciados pelo surgimento do formato JSON. Aqui tem um SGBD bastante famoso, o MongoDB, é um SGBD que dá suporte a esse modelo de documentos, né? Os documentos, os SGBDs chave-valor, que tem um modelo mais simples do que o relacional, então permitem mais flexibilidade digamos, na organização dos dados, né? Existem vários sistemas aqui, Redis, Redshift, vários sistemas que dão suporte a esse chave-valor, os SGBDs em grafos, né? Que são, por assim dizer, uma volta à ideia dos SGBDs orientados a objetos, mas um pouco mais sobre a perspectiva de tratamento de grafos, né? Esses continuam ativamente em pesquisa na área de banco de dados hoje. Existe um SGBD que está ganhando certa preeminência nessa linha, o Neo4j, mas ainda você não tem digamos, uma utilização muito ampla desses SGBDs. Os chave-valores de documento têm aplicação muito ampla hoje, estão entre alguns dos SGBDs mais usados, estão esses baseados em chave-valor e documento. Geralmente essas três categorias de SGBDs, de documentos, chave-valor e grafos, são considerados modelos de dados dessa época no SQL, né? Todos eles são sistemas do nível de implementação, ou seja, no mesmo nível do relacional, né? Então no mesmo nível de representação de implementação, e eles são suportados hoje por vários SGBDs. Aqui no curso, obviamente, a gente não vai conseguir tempo mais para estudar esses SGBDs que dão suporte a esses modelos de dados da família, da geração NoSQL, melhor dizer assim. Em banco de dados 2 a gente deve estudar isso e mais bastante coisa sobre processamento analítico de alto desempenho em dados de alto desempenho, tá certo? Então convido a todos que tiverem interesse de continuar estudando banco de dados, que se matriculem em banco de dados 2, que é eletivo, para poder assistir, então, para entender mais como é que funcionam esses sistemas, tá certo? Bom, um exemplo que a gente já conhece bastante do modelo de implementação é o modelo relacional, onde a gente tem as tabelas, né, e um mecanismo de abstração que no SGBD permite esconder os detalhes de implementação das estruturas de dados, arquivos, blocos, registros do buffer pool, né? O usuário, o programador, ele enxerga esse tipo de dados, né? esse tipo de estrutura de dados baseado em tabela, as relações, e por baixo a gente tem a abstração das estruturas de dados, buffer pool, arquivos, blocos, registros. A gente viu isso aqui bastante detalhe no caso do modelo relacional, tá certo? Todos os outros modelos que a gente viu aqui embaixo, quer dizer, antes aqui, olha, a gente deu exemplo aqui, chave-valor, JSON, documentos, grafos, todos eles têm essa característica também. A gente não enxerga como é que a implementação é feita lá embaixo, como usuário, como programador, mas também tem o mesmo nível de abstração para o caso desses sistemas. Bom, também acho que vale a pena a gente relembrar aqui o conceito de esquema e de instância, né? Um esquema, então, é a descrição da estrutura do banco de dados, é especificado no momento do projeto do banco de dados, não muda com frequência, e muitas vezes eu posso usar um diagrama, uma representação gráfica de um esquema para representar a estrutura do banco de dados. E a instância, ou o estado de um banco de dados, é o conjunto de dados existentes em um banco de dados num certo instante. Esse muda com frequência e cada mudança produz uma nova instância, né? Conceitos que a gente viu lá no começo, que eu estou recolocando aqui no contexto de projeto de banco de dados.
Então, o esquema é uma instância, o estado do banco de dados, o conteúdo do banco de dados em um dado momento. O estado inicial é o estado quando o banco de dados é carregado, e o estado é válido quando ele satisfaz as estruturas e restrições do esquema. Tá certo? Quando a gente define que determinado conjunto de dados tem tais e tais atributos, tem tais e tais colunas, que o tipo é integer, é string, que eu tenho uma chave, eu tenho uma integridade referencial, o estado precisa ser válido de acordo com essas restrições do esquema, tá certo? Bom, agora vamos começar a falar um pouco sobre o assunto mais dessa parte do curso de projeto de banco de dados. A gente vai estudar, nesse caso aqui, modelos conceituais de dados, tá certo? Que são utilizados para as fases iniciais do projeto do banco de dados. Antes da construção do banco de dados, antes da implementação do banco de dados, a gente vai usar os modelos conceituais de dados. Os modelos de representação, ou os modelos de implementação, eles são usados para a construção do banco de dados em si, para a implementação do banco de dados. Enquanto que modelos conceituais são usados para a gente fazer projeto de banco de dados. Então, eles são utilizados para as fases iniciais de projeto de banco de dados. Eles não são implementados pelo SGBD e são usados para construir esquemas conceituais do banco de dados, ou seja, esquemas que descrevem de maneira conceitual e não implementacional a estrutura do banco de dados. Geralmente, esses esquemas usam diagramas gráficos. Os mais populares hoje em dia, existem vários, mas os mais populares são o modelo de entidade de relacionamento, que a gente vai estudar bastante aqui nessa quarta parte do curso, ou MER, né? E o diagrama de classes UML. Né? O diagrama de classes UML, que vocês devem conhecer de outras disciplinas, ele também pode ser considerado como um modelo conceitual de dados, e ele realmente é usado na prática para projeto de banco de dados como parte digamos, do arcabouço de projetos de sistemas trazidos pela Unified Modeling Language, a UML. Né? Vocês devem ter estudado isso nas disciplinas de engenharia de software. Eu devo, no final, a última aula nossa do curso deve ser exatamente sobre como é que usa diagramas de classes UML para projeto de banco de dados. Mas a gente vai estudar bastante o modelo entidade de relacionamento como ferramenta de projeto de banco de dados. E ele, vocês vão ver, guarda algumas semelhanças com o diagrama de classes UML. Então aqui já apresento para vocês o que seria um esquema R ou um diagrama R, que é um esquema de banco de dados construído de acordo com o modelo entidade de relacionamento. A gente está acostumado com esquemas de banco de dados construídos de acordo com o modelo relacional, a gente descreve os dados por tabela. Nesse caso aqui, a gente vai descrever o banco de dados de uma forma de mais alto nível, mais conceitual, que é usando conceitos como relacionamentos, que são aqui esses retângulos, entidades, que são retângulos, relacionamentos, que são losangos como esse, atributos, que são esses ovais aqui, né? Então, um diagrama R, um esquema R, é um esquema conceitual do banco de dados construído usando os conceitos do modelo entidade-relacionamento, certo? E, da mesma maneira, eu posso construir um esquema conceitual em UML, que é um esquema conceitual de um banco de dados, construído usando os conceitos da Unified Model Language, né, onde a gente tem classes, subclasses, associações. A gente vai estudar isso na última parte do curso, vocês já devem ter visto isso. Então, do ponto de vista de modelagem de banco de dados, tanto um esquema ER, um diagrama ER, tem mais ou menos o mesmo poder de expressão, né, de um esquema conceitual em UML. Você pode escolher qualquer um dos dois para fazer o projeto do seu banco de dados, de acordo com a sua cultura, com a cultura da sua empresa. Você pode usar um ou outro. Eles são mais ou menos equivalentes do ponto de vista da representação. E os dois servem para a mesma coisa, que é fazer o projeto conceitual do banco de dados antes da implementação, né? Para a gente descrever o banco de dados antes da implementação. Usar um ou outro é um pouco preferência individual e preferência organizacional, né? As organizações podem escolher usar um ou outro, ou até um outro terceiro. Esses dois são os mais populares. Uma coisa muito importante, pessoal, e que às vezes as pessoas fazem muita confusão. ER é diferente de relacional. O R de ER é de entidade de relacionamento, né? E o relacional não tem a ver com relacionamento, tem a ver com relação, com tabela, tá certo? Então nunca confundam os dois, tá bom? Tem muita gente no mercado que faz confusão entre as duas coisas, e embora não seja um pecado mortal, do ponto de vista conceitual, complica muito a gente entender e se informar sobre coisas de banco de dados, né? A literatura não confunde essas coisas, então é importante que a gente também, como profissionais de computação, não façamos essa confusão, né? A entidade de relacionamento é um modelo de alto nível e o relacional é um modelo de implementação, são coisas completamente diferentes.
para sublinhar isso, né, o entidade de relacionamento é um modelo conceitual de dados que serve para um projeto conceitual e utiliza conceitos como entidade, relacionamentos, hierarquias, etc. O relacional é um modelo lógico de dados, um modelo de implementação. Serve para implementação dos bancos de dados em SGBDs. Ele não serve para projeto, embora eu possa usar, ele não é o mais adequado para projeto. E os conceitos aqui são tabelas, chaves estrangeiras, etc. Tá certo? Então não confundam nunca os dois tipos de modelos, que eles são coisas completamente diferentes, tudo bem? Muito importante chamar atenção para isso. Um exemplo de um esquema relacional, a gente está muito acostumado a ver, né? A gente tem as tabelas, a gestão de integridade referencial que associam essas tabelas. O esquema relacional usando, nesse caso aqui, a linguagem SQL, nesse caso usa um diagrama, nesse caso um esquema relacional na linguagem SQL. Isso é uma instância de banco de dados relacional, né, que a gente está muito acostumado a ver, onde as tabelas estão preenchidas com tuplas. Né? E isso a gente pode falar sobre o relacional, mas não pode falar a mesma coisa sobre o ER. Não tem essas coisas no ER, tá certo? Bom, agora, feita essa revisão sobre os conceitos aí mais importantes de projeto de banco de dados, vamos falar um pouco agora sobre projeto de banco de dados em si. Então, um projeto de banco de dados, como o nome já diz, é o processo sistemático da construção de um banco de dados. Ele tipicamente envolve 4 fases principais, isso varia um pouco de organização para organização. Vocês vão ver isso, a cultura de cada organização vai fazer isso de forma diferente, mas em geral são 4 fases presentes, né? A fase de projeto conceitual, a fase de projeto lógico, a fase de projeto físico e finalmente a codificação. É claro que, como em muitas outras atividades de desenvolvimento de software, né, de desenvolvimento de sistemas, essas fases às vezes são esquecidas e você pula direto para a codificação. Né? Mas se a gente está fazendo um projeto importante, de relevância de certo tamanho, é mais importante que a gente esteja, digamos, mais preocupado com o projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico, em seguir as 4 fases, tá certo? Então é isso que a gente vai estudar aqui nessa parte do curso. Então vamos ver o que é cada fase dessa, né? O projeto conceitual, ele captura a essência dos requisitos dos usuários e a tradução desses requisitos em um esquema conceitual. Então ele documenta, né, para quem vai construir o banco de dados e até mesmo para validar quem é que está definindo para os stakeholders do sistema que está sendo construído, ele documenta os requisitos do usuário. Né? Os requisitos são escritos de várias maneiras diferentes, documentados em texto natural, em texto de linguagem natural, e para que a gente consolide isso de maneira formal, de maneira precisa, né? Você constrói então um esquema conceitual. E esse é o resultado então da fase de projeto conceitual. Não é como se eu estivesse, por exemplo, desenhando uma planta daquelas que a gente vê em engenharia civil, né, do banco de dados, né, onde eu consigo ter um entendimento de qual que é a estrutura do meu banco de dados, baseado nos requisitos, sem ter que implementar o meu banco de dados, tá certo? Eu posso mudar esse projeto conceitual à medida que eu vou melhorando o entendimento sobre o que tem no meu banco de dados. O projeto lógico é a tradução do esquema conceitual em um esquema lógico, que usa a construção de um modelo de implementação suportado por um SGBD. Então aí nesse caso eu vou fazer a tradução, digamos, automática, a gente vai ver que essa tradução pode ser feita automaticamente, posso ter algoritmos para isso, que transformam esse esquema conceitual de alto nível, que captura os requisitos, em um esquema lógico, em um esquema que pode ser usando um modelo de implementação suportado por um SGBD, por exemplo, o relacional. O projeto físico é o enriquecimento do esquema lógico com detalhes sobre a estrutura de armazenamento físico e indexação, produzindo um esquema físico. Então é aqui que eu posso usar, posso escolher qual é o tipo de índice que eu vou usar, qual que é o tamanho dos meus índices, qual é o tamanho dos meus atributos, né, do domínio dos meus atributos. Mas eu vou escolher os tipos de dados, não a parte física da implementação vai usar aqui vai ser feito aqui nessa parte do projeto. E finalmente, só depois disso é que eu vou codificar, né? Eu vou gerar o código que cria o banco de dados de acordo com o esquema físico, né? Vejam que a gente, muitas vezes, inclusive aqui no curso, né, a gente parte aqui direto para a codificação, mas veja como a codificação deve ser a última fase, né? Quando eu já sei direito o que eu vou fazer e como eu vou fazer, é que eu vou codificar, né? Esse seria o ideal, o melhor do mundo para projetos importantes, para projetos que envolvem
muitos recursos para projetos cuja dependência do software é grande. Isso aqui seria, digamos, a maneira canônica de fazer, né? Vocês vão encontrar, modernamente, muitos autores que advogam também técnicas, tipo métodos ágeis, para tornar esse ciclo mais rápido. Isso tudo é válido, é importante, mas a gente não vai estudar aqui porque não há muita ainda, digamos, concordância, não há muita convergência sobre quais seriam esses métodos ágeis importantes para projeto de banco de dados, né? Eventualmente, depois eu posso achar aí algum material e deixar para vocês. Quem sabe até a gente não discute isso mais na frente, numa outra oportunidade. Mas o que a gente vai usar aqui é a metodologia tradicional de desenvolvimento de bancos de dados. Isso não quer dizer que seja a única possível, nem que está mais correta, mas é a mais aceita, a que está documentada na literatura, então a gente vai estudar ela. Até porque, se tiverem outras metodologias mais, digamos, ágeis, né, com esses conceitos mais modernos de desenvolvimento ágil de sistemas, a gente precisa ter essa aqui como referência para comparar e dizer, não, olha, essa aqui é melhor ou é pior, tá certo? Então a gente vai estudar aqui essa metodologia mais clássica, mais tradicional, e vocês podem depois procurar outras metodologias mais modernas, inclusive as organizações têm muito isso, né, metodologias ágeis para desenvolvimento de banco de dados. Então aqui, ilustrando como é que aquilo que eu acabei de falar, né, a gente tem aqui de um lado uma metodologia de projeto de banco de dados, e aqui junto, aqui em paralelo, a gente tem o que, digamos, seria também o desenvolvimento do software, do código relacionado ao mesmo sistema. Então a gente tem aqui o minimundo. Desse minimundo é feita uma análise de requisitos. Essa análise de requisitos ela descreve o que os stakeholders que estão querendo o sistema desenvolvido precisam, né? Esses requisitos funcionais viram aqui a entrada da análise funcional do sistema, e da análise de requisitos a gente também tira os requisitos do banco de dados que vão gerar o projeto conceitual. É nessa fase que a gente vai usar o modelo ER, o modelo de entidade de relacionamento, ou o diagrama de classes UML para gerar como saída um projeto conceitual, que é geralmente um esquema conceitual e um modelo de dados de alto nível. Modelo ER ou diagrama de classes UML, né? Uma vez que esse esquema conceitual está pronto, a gente vai produzir para ele, a partir dele, o projeto lógico, que já usa um modelo de implementação, como modelo relacional ou modelo objeto relacional, para implementar o esquema lógico em nível lógico, né? Daí a gente gera então um projeto físico e tem o esquema físico para um SGBD específico. Esse a gente pode então implementar. Então, quais são os produtos que estão relacionados aqui ao projeto de banco de dados? Análise de requisitos, que é feita de muitas maneiras diferentes, né? O projeto conceitual, o projeto lógico e finalmente o projeto físico, né? Do mesmo lado aqui a gente tem a análise funcional, aqui do lado do software, a análise funcional, o projeto de aplicações e as implementações que vão gerar os programas que vão então implementar o banco de dados, tá certo? Então essa é a metodologia mais aceita, mais tradicional para projeto de banco de dados, e é essa que a gente vai estudar aqui. Principalmente a gente vai estudar a fase de projeto conceitual e a fase de projeto lógico. O projeto conceitual a gente vai usar bastante o modelo ER, e no finalzinho do curso vamos ver um pouquinho sobre diagrama de classes UML, e para o projeto lógico a gente vai ter como alvo o modelo relacional, embora o objeto relacional possa ser usado, tá certo? O projeto físico a gente já estudou, então não vamos falar muito disso aqui nessa última parte do curso. Então, começando já a falar sobre o projeto conceitual, o objetivo do projeto conceitual é representar a semântica dos dados independente de considerações de eficiência. Então, a gente não vai se preocupar aqui com eficiência, mas sim com corretude semântica, né? O nosso banco de dados deve cobrir todos os requisitos que são esperados do banco de dados. O objetivo aqui não é descrever a estrutura de armazenamento do banco de dados, portanto, essa fase é independente do SGBD usado, eu não preciso me preocupar com que SGBD que eu vou usar. Quais são os requisitos de um bom projeto conceitual? A clareza, ou seja, deve ser facilmente compreendido, e corretude e exatidão, ou seja, deve ser uma coisa formal, até para a gente poder ter um contrato do que precisa ser feito com o stakeholder, com o cara que quer que a gente desenvolva o banco de dados, né? A principal atividade nesse projeto conceitual é a modelagem dos dados. Uma coisa que a gente vai fazer bastante, vai exercitar bastante nas próximas aulas, principalmente as aulas 20, 21 e 22, vamos estudar bastante essa história de modelagem de dados. Modelagem de dados, então, é a construção de representações abstratas do minimundo, aquele que a gente já falou lá atrás. O processo de modelagem resulta na definição de um esquema, no caso do projeto conceitual,
um esquema conceitual, se a gente for usar o modelo R, o modelo de entidade de relacionamento, e utiliza como ferramenta dos modelos de dados que definem primitivas e regras de modelagem. No caso, por exemplo, a gente vai usar um modelo de entidade de relacionamento. O processo básico de modelagem de dados envolve definição de componentes básicos para representar um conjunto de dados com as mesmas características. Uso de primitivas de modelo de dados para descrever e representar associações entre componentes. A gente vai fazer, por exemplo, associações entre tipos de entidades. Descrição de representações estruturais semânticas para os componentes e para as associações. Quais são as restrições envolvidas com essas associações? A gente vai estudar bastante isso. E o princípio fundamental aplicado na modelagem de dados é o mecanismo de abstração de dados, onde você abstrai detalhes que não são importantes para a modelagem e concentra a sua modelagem em conceitos que são importantes para o sistema, para o requisito dos sistemas. Então, a abstração de dados, que a gente estuda desde o estudo de dados 1, aqui também vai ser usado com bastante propriedade. Né? E também que vocês estão acostumados a estudar na disciplina de engenharia de software, tem bastante coisa de abstração de dados para projetos de sistemas. A entrada para a modelagem recebe como entrada os produtos de análise de requisitos, que é basicamente a comunicação verbal e escrita entre os usuários e projetistas. E conhecimento existente previamente existente, por exemplo, programas, arquivos, documentos e relatórios podem ser usados para complementar um entendimento sobre como é que precisa ser a modelagem. Tudo isso, então, são entradas para a modelagem. O processo de modelagem, então, é a construção de abstrações sobre o conceito do mini-mundo, uso de alguma disciplina de modelagem, um modelo de dados, nesse caso, o que a gente está chamando aqui de disciplina de modelagem é um modelo de dados, uso de linguagem de técnicas de representação, linguagem, diagramação, ferramentas, análise de regras de negócio e restrições semânticas. Em muitos casos, a representação dessas regras está além da capacidade do modelo de dados. A gente vai ver que tem casos que eu não consigo representar determinadas coisas usando o modelo de dados, e aí talvez seja o caso de representar isso usando algum tipo de representação lógica ou mesmo álgebra relacional em determinados casos. O projeto lógico, então, tudo que a gente falou até agora é do projeto conceitual. No projeto lógico, a gente vai fazer um mapeamento do esquema conceitual para o esquema lógico. Então a gente vai pegar os modelos conceituais, o R estendido, que eu não tinha falado até agora, mas que é um R, digamos, melhorado, a gente também vai estudar ele, isso na aula 21, salvo engano. E o diagrama de classes UML também é um modelo conceitual, como a gente já falou, vamos estudar isso na aula 22, salvo engano. Para o modelo lógico, pode ser o relacional, objeto relacional, eu botei aqui hierárquico, mas hierárquico não se usa. Na maioria dos casos vai ser relacional, então vou traduzir esse diagrama gráfico, né, em construções, por exemplo, do modelo relacional para poder implementar o meu banco de dados. Isso que consiste o projeto lógico, é a segunda fase no projeto de banco de dados. O objetivo do projeto lógico é implementar em USGBD específico o projeto conceitual. E a gente aqui vai ter que supor que o projeto conceitual captura corretamente os requisitos da aplicação. Né? A gente não considera mais, a gente não está mais preocupado com corretude semântica na parte do projeto lógico. A gente assume que o projeto conceitual que a gente trouxe para a fase de projeto lógico, ele já captura corretamente a semântica das aplicações. Então a gente não está mais preocupado em melhorar o entendimento da semântica. Isso já foi feito na fase anterior de projeto conceitual. E, portanto, a gente vai tentar manter os requisitos originais. A gente vai ver que, às vezes, é difícil manter esses requisitos originais. Às vezes, é possível, mas não vale a pena. A gente vai estudar isso quando a gente for estudar a parte de projeto lógico. Existe uma coisa chamada lacuna semântica, que são diferenças de poder e especificidade entre os modelos de alto nível conceitual e o modelo lógico. Nem sempre é possível garantir todos os requisitos do esquema conceitual no esquema lógico. Em alguns casos, o custo do mapeamento não é compensador, mesmo sendo possível. A gente vai ver isso, por exemplo, no mapeamento de heranças, que uma coisa que a gente vai ver na aula 21, heranças, e na aula 22, o mapeamento de heranças. A gente vai ver que a principal tarefa é o mapeamento de classes, de associações, de hierarquias, de agregações, restrições de integridade e definição de esquemas externos, se for o caso, mas isso é opcional. Existem várias ferramentas de projeto de BD que estão disponíveis aí no mercado, né? Botei aqui alguns exemplos, o RWin, muito famoso, S-Design, RStudio, DBman, RCase, tem vários outros, vários outros. Eles apoiam a documentação de requisitos e possuem recursos gráficos que geram esquemas relacionais voltados para vários SGBDs. Geralmente essas ferramentas permitem que isso seja feito. Né? Uma ferramenta que eu sugiro que a gente use aqui, até para estudar mesmo, para esse projeto conceitual, essa ferramenta chamada RCase,
que foi desenvolvido pelo Robson Fidalgo, que é professor lá da UFPE, do Centro de Informática. Está disponível, é de graça, funciona bem em Linux, em Windows. Para Mac dá um pouquinho de trabalho, mas roda também. E ele é muito bom para projetos de banco de dados, é de graça e é um projeto acadêmico com muita qualidade, então sugiro que vocês usem a ferramenta RQuest, inclusive para estudar aqui para a disciplina. Né? Se a gente fosse ter trabalho prático, eu ia sugerir que usasse também no trabalho prático, mas não é o caso, que a gente não vai ter trabalho prático nessa quarta fase. Bom, então é isso, a aula de projeto de banco de dados de hoje. A gente na próxima aula vai estudar uma ferramenta específica para o projeto de banco de dados conceitual, que é o modelo de entidade de relacionamento. Tá, muito obrigado, até a próxima.